Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu venho trazer a vocês um assunto um tanto quanto delicado, tá? Que é em relação à compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? Quando que eu realmente estou com compulsão alimentar? Qual é os efeitos que esse ato, essa atitude pode me causar? E qual é o tratamento adequado para isso? Vamos ver cada um desses pontos? Às vezes, nós olhamos uma pessoa que come exageradamente e pensamos, nossa, que gula, né? Mas não é bem assim. Existem algumas doenças que são muito sérias, por sinal, que levam a pessoa a ter essa atitude, né? A comer uma quantidade absurda de alimento sem se atentar a isso. Ou então se atentando, porém não conseguindo dar um basta nessa atitude sozinha, se rotulando como gulosas, como fracassadas ou até mesmo como incapazes. O transtorno da compulsão alimentar periódico ou o transtorno alimentar compulsivo é uma doença caracterizada pela ingestão descontrolada de alimentos em um curto período de tempo, em até 2 horas. A pessoa come de 2 em 2 horas muito alimento, de forma muito rápida, seguindo de um sentimento de culpa logo após a refeição. Vale ressaltar que a compulsão não é quando você exagera em apenas uma refeição por ser um alimento que você goste, tá? Como, por exemplo, em um rodízio de pizza. Isso é chamado de peso na consciência, tá? A compulsão é algo constante, é algo contínuo, que envolve uma quantidade muito grande de comida, ou então comidas que não são comumente consumidas, como por exemplo, um indivíduo que consome alimentos congelados, literalmente congelados. Ele pega uma lasanha congelada, ou uma pizza congelada, e consome congelado mesmo, por aquele desespero que ele sente em comer esse alimento. O transtorno da compulsão alimentar pode ser causado por diversos fatores, entre eles biológicos, culturais e experiências pessoais. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês a um desses pontos, que é o de experiência pessoal, tá? A compulsão, ela pode dar início após uma perda de um ente querido, após uma frustração profissional, após o término de um relacionamento e entre outros fatores. Esses episódios trazem à pessoa a sensação de eu perdi tudo na vida. A única felicidade que eu tenho agora é comer. E acabam comendo exageradamente e isso vira uma rota de fuga para essa pessoa. O desconforto com o corpo, ele é muito comum entre esse público. Uma frase bem conhecida é: estou me sentindo gorda, né? Sendo que o excesso de peso, ele não é um sentimento, e sim uma condição. Isso nos mostra que a compulsão alimentar, ela não está relacionada apenas com comer demais, mas sim com os sentimentos daquela pessoa. A compulsão, ela pode ser muitas vezes um refúgio a alguma situação que aquela pessoa passou ou está passando. Como, por exemplo, como eu disse, a perda de um ente querido, de uma pessoa. A depressão também é bem frequente nesse público, né? Justamente pelo fato de não conseguirem ter esse autocontrole, se culpando por isso, né? Esses são
os dois principais efeitos que podemos ver nesse público. O tratamento da compulsão alimentar, ele é extremamente complexo e deve envolver uma equipe multidisciplinar, ou seja, médico, nutricionista e psicólogos, de preferência que são especialistas em transtorno alimentar compulsivo, tá? Isso porque muitas vezes precisamos associar o uso de medicamentos à dieta e, além disso, como foi citado anteriormente, a compulsão alimentar ela envolve o sentimento, por isso a necessidade de um acompanhamento psicológico também, tá? Em relação à nutrição, não é recomendado, não é indicado uma dieta muito restritiva a esses indivíduos. Isso porque o corpo ele está acostumado a uma oferta calórica muito grande, né, muito alta. E se mudarmos isso radicalmente, isso pode causar danos ao organismo desse indivíduo. O ideal é fazer uma reeducação alimentar, primeiro tirando os alimentos não saudáveis, né, de sua dieta, que são bem comuns nessa doença, como fast foods, como alimentos e bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos, como frituras, entre outros, tá? Ao fazer o acompanhamento nutricional, o profissional irá fazer alguns cálculos para retirar 250 calorias da dieta desse indivíduo, verificando como está sendo a adaptação, né, do organismo a essa redução. E a cada consulta, ele vai diminuir 250 calorias, até chegar a uma ingestão calórica adequada, que é calculada através do peso, altura, idade, sexo e algumas medidas corporais. Ou seja, é calculada de forma individual para cada indivíduo, tá? Não é uma dieta pronta, uma dieta de gaveta, tá? A pessoa compulsiva, ela vive em uma constante restrição alimentar e compulsão alimentar. E isso se torna um ciclo na vida dessa pessoa, pois todas as vezes que ela tem um pico de compulsão, ela sente a necessidade de restringir o seu corpo ao alimento durante um período, um curto período de tempo, tá? O que não é nada bom, porque assim que tiver um próximo pico de compulsão, ela irá ingerir uma quantidade de comida ainda maior, tá? Por esse motivo, que pedimos para que faça, indicamos, né, recomendamos que faça refeições de 3 em 3 horas, para evitar esse excesso na próxima refeição. É importante que as refeições sejam realizadas na mesa e que no momento da refeição não haja distração, como por exemplo, comer na frente da televisão, ou mexendo no celular, ou trabalhando. Esse ato faz com que nós não prestamos atenção ao que estamos comendo e nem a quantidade de alimento que está sendo ingerida, tá? Além disso, comer fazendo outras coisas dificulta o nosso corpo a mandar informação para o cérebro de estou satisfeito, de saciedade, que a gente fala, tá? De não preciso comer mais. Assim, a pessoa acaba comendo uma quantidade ainda maior, tá? A última dica ou tratamento é evitar proibições. Nenhum alimento é proibido. Alguns alimentos devemos consumir em menor quantidade. Vale ressaltar que o nosso organismo é como se fosse uma criança, né? Vou dar um exemplo. Se você falar para uma criança para ela não fazer algo,
fazer tal coisa, ela vai querer a todo custo fazer essa coisa, né? E o nosso organismo age da mesma forma. Se você proíbe algum alimento, ele vai querer aquele alimento. E a mente da pessoa compulsiva acaba sendo sabotadora neste momento, pois vem à cabeça pensamentos do tipo: ah, mas você tá tão cansada, ah, mas você tá triste, você merece um pedacinho de chocolate, né? E quando a pessoa vai ver, ela já comeu algumas barras. Vamos combinar que até a nossa mente age dessa forma às vezes, né? Ah, eu trabalhei demais, eu tô cansada, eu vou comer algum alimento que eu goste, né? Algum doce para tirar o estresse, né? E se isso acontece com nós, imagina com uma pessoa que é compulsiva. Esse efeito colateral, ele é intensificado 5 vezes mais, tá? Ele é muito mais forte, muito mais induzivo para essa pessoa. Então era esse, galera, o tema que eu tinha a trazer para vocês hoje, tá? Um alerta, porque muitas pessoas acham que o fato de querer comer algum alimento, sentir vontade de comer algum alimento, ou então repetirem alguma refeição, é caracterizado compulsão alimentar, quando de fato não é, tá? Isso é apenas uma vontade que vai passar depois que você comer, tá? E o transtorno alimentar, a compulsão alimentar, ela é muito mais complexa, né? Ela é uma doença. E se caso você se identificou com algumas desses efeitos que eu disse, procure um médico, procure um nutricionista. Eu estou aqui para ajudar vocês também, caso necessário, tá bom? E não tenham vergonha, não tenham receio de falar isso para outras pessoas, de pedir ajuda a outras pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha esclarecido o que realmente é compulsão alimentar, tá bom? Tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a semana que vem.